Olá, amigos, graça e paz, sejam muito bem-vindos aos Servos da Bola Podcast, essa resenha sobre Deus e futebol, com ex-jogadores, com jogadores da atualidade e que eu tenho certeza que vai abençoar muito a vida de vocês que assistirem a gente todas as semanas. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, assinem o sininho das notificações para que vocês possam ser avisados dos episódios e compartilhem. Compartilhem, segue a gente também no Instagram, os Servos da Bola, que você vai poder assistir lá vários vídeos de jogadores e ex-jogadores levando a palavra de Deus até vocês. Queria agradecer, não podia deixar, logicamente, de falar dos nossos patrocinadores, agradecer a Chiticaro Auto Sales, a melhor loja de carros aqui de Orlando. Se você quer comprar o seu carro, está aqui em Orlando, não pode deixar de visitar a Chiticaro Auto Sales, do meu amigo Luiz Martelotti. Agradecer também a ULA América, escola de inglês. Você vai poder ter acesso para conseguir o seu visto de estudante para vir estudar inglês aqui nos Estados Unidos. Basta você acessar ulamerica.com e aí você terá todas as informações. Agradecer também a RJ Mais Investimento, uma empresa há mais de 15 anos no mercado financeiro que vai poder te orientar da melhor maneira possível para que você possa fazer o seu investimento e o seu planejamento financeiro para que você tenha uma vida com tranquilidade. Então é isso, primeiro episódio do nosso podcast Os Servos da Bola, com uma presença ilustre. Foi minha referência na minha carreira como jogador de futebol. E eu estou falando de Arthur Antunes Coimbra, o nosso querido Zico. Zico, muito obrigado por estar aqui no Servos da Bola. Prazer é todo meu, cara. Só você mesmo para me tirar dessas férias para Exato. bater esse papo legal. Quanto tempo que a gente não se vê, já há quase 4 anos. Quase 4 Você andou anos. dando um susto na gente aí lá no Brasil. Aí É notícias. É verdade. Mas, graças a Deus, correu tudo bem. É um prazer grande bater um papo Tá com você ótimo. aqui. Antes de tudo, sucesso aí no... Tá, muito obrigado. Aqui, os Servos da Bola tem o propósito de estar trazendo motivação e inspiração para a garotada que quer jogar futebol, que quer aceitar esse desafio para a vida, né? Porque é desafiador a nossa carreira como atleta, né, Galo? Muito, muito. E hoje em dia todo mundo acha que é um mar de rosas, né? Que é uma maravilha, porque vê um percentual muito pequeno de gente tendo sucesso e acha que todo mundo vai conseguir, né? É lógico que quando a gente tem determinação, luta, trabalho, a gente pode realizar nossos sonhos, não podemos desistir nunca. Mas saber que o percurso é complicado, muitas dificuldades. Eu passo isso porque tenho uma escola de futebol já há alguns anos, tenho quase 40 núcleos, né, pelo Brasil inteiro, até mesmo agora pude abrir no Japão, aqui nos Estados Unidos já tive um. Então a gente passa, né, toda essa experiência, tudo aquilo que a gente viveu, para a criançada saber o que vai ter pela frente, né? Esses que querem se encaminhar para o futebol. Aqui nos Estados Unidos a gente sabe que oportunidades muitas e escolas onde você começa realmente a dar os primeiros passos. Então vão em frente, mas tem que ter alguns caminhos para seguir. Com certeza. E a família é muito importante. Eu quero resgatar um pouco da sua história desde o início, porque eu pude conhecer a história da sua família ainda quando eu era garoto. Não sei se você vai se lembrar, eu morava em Tomás Coelho, num subúrbio do Rio de Janeiro, e eu tinha uma família que era vizinha, que estava morando lá, era um condomínio habitacional novo, e essa família veio toda ela de Quintino. E eram 4 irmãos que no bairro rivalizava contra os irmãos Coimbra. Era o Rui, o Lau, o Zeca
E o outro nome, o mais velho, eu não lembro o Era o nome. Mico. Acho que era o Mico. Eu acho que sim. Eu Ele sei morava que na Garcia Pires lá. isso. E eles, quer dizer, eu começava, eu devia ter uns 10 anos, a gente jogava futebol lá no campinho dentro desse condomínio, e eles falavam, eles eram os melhores da rapaziada toda que jogava bola, Tá? e a gente se reunia assim numa esquina lá num dos prédios, e eles contavam da história deles jogando contra os irmãos Coimbra. Eu não participava muito dessa, não, porque eu era pequeno. E eles eram jamais, era com o Antunes, né? Aham, Já faleceu, o Edu e o Nando, que foram os três primeiros jogadores de futebol da família. aham, Tinha o Tunico também, que era mais velho que eu, então eles jogavam mais. Então era mais ali o Rui e tal, aquela o Zeca, que era o uhum, da família, que o meu irmão, o Antunes, também era Zeca. aham, E aí eles. Havia uma rivalidade da nossa rua, Lucinda Barbosa, com a rua Garcia Pires, que era a mais distante. aham. E às vezes eles jogavam pelo mesmo time, jogavam juntos, que era o time do São Jorge, que eu também dei meus primeiros passos. A primeira vez que eu joguei de chuteira foi nesse São Jorge, era um time da rua que ficava no meio, Bernardo E Guimarães. o campinho era um campo society ou era campo 11 contra 11? Não, era 11 contra 11, mas só que os campos eram menores um pouco. Menores, né? É. E tinha lá perto da casa desse pessoal, lá da Garcia Pires, tinha o chamado Campo do Boi, onde a gente jogava as peladas contra. Aham. Aí jogava rua contra rua, aos sábados à tarde, era legal. Esse Campo do Boi devia jogar assim, 8 contra 8 por aí. E eu me lembro que eles falavam muito de vocês, porque você estava já começando a despontar no Flamengo, fazendo muito sucesso, muitos gols. Você já era o Zico, camisa 10 da Gávea, e eles tinham muito orgulho de falar, pô, eu jogava com o Zico, a É, gente jogava contra, e eles eram muito bons, bons, assim, lá eles quando se juntavam e faziam o time dos irmãos, era, não tinha ninguém ganhava deles lá no meu bairro. E eles falavam que para ganhar deles, só vocês. e eles jogavam, a gente tinha uma pelada de final de ano, às vezes casado, solteiro e tal, e eles participavam também com a gente, Aham. sabe? Aí era uma família muito legal, jogavam, é, fazíamos jogavam futsal junto com a gente também, Aham. era um grupo legal. Aliás, a maioria do pessoal de Quintino, todo mundo se dava e tal. E teu pai, ele era o treinador do time quando reunia Não, vocês? Ele gostava de assistir? não, não. Não. Não, meu pai, pelo contrário, ele não queria que ninguém fosse jogador de futebol. É mesmo? Lógico, ele foi jogador, ele foi um grande goleiro final dos anos 30 e início dos anos 40. Então teve uma decepção que ele foi tricampeão no futebol amador e quando foi convidado para ir jogar no Flamengo, que era o time de coração dele. Ele trabalhava numa padaria e o patrão dele era vascaíno. Aí, quando soube, quer dizer, era o ganha-pão dele, né? Numa Aham. padaria, o ganha-pão. Aham. Ele é, Jogava bola e trabalhava na padaria. trabalhava na padaria, mas jogando bola amador e não ganhava nada. Aí ele Exato. foi pro Flamengo. E naquela época o salário não É. existia. Aí o patrão dele, que era vascaíno, disse que se ele fosse pro Flamengo, ele perdia o emprego. Aí ele preferiu continuar trabalhando e não quis mais saber de futebol. Então ele se decepcionou Porque muito. ele era português, né? Ele era português, Sim, sim. português. Inclusive o sotaque das É, últimas entrevistas que eu vi dele, o sotaque dele carregado. carregado. E ele, coitado, não teve assim possibilidade de estudo na época, tinha que trabalhar e foi se alfabetizando com o trabalho. E aí conseguiu, depois ele se tornou alfaiate. E ele queria que todo mundo estudasse, dos filhos todos. Somos 6, 2 já faleceram, mas importante para ele foi que todos os filhos, antes dele morrer,
ele viu os 6 filhos formados, né? Então isso para ele foi um orgulho muito grande, independente de ser pai do Edu, do Zico, do Antunes. Não tinha essa. Para ele, ele queria os 6 filhos formados. Na verdade, você sempre foi uma referência, não só no futebol, mas essa imagem de honrar os princípios da família, porque desde que eu te conheço como o Zico, ou seja, a história da sua família sempre te acompanhou. Tem jogadores que fazem muito sucesso e que a gente não sabe nada da família, né? Ou não tem uma família, como naquela época era mais fácil, as famílias grandes de se reunirem. Isso. Então, Hoje estamos vivendo um mundo muito individualista, né? E aí isso acaba. Quando você está muito bem, está todo mundo em volta e tal, mas depois que você para de jogar ou para de aparecer na mídia, começa a se isolar um pouco mais. Aí que você vê quem são os verdadeiros amigos. Então, eu acho que isso é fruto, lógico. Eu acho que eu fui um cara privilegiado, porque tive 3 irmãos que jogaram futebol e que viveram os 2 lados, o lado maravilhoso de sucesso e tal, e o lado do ostracismo também, que o pessoal esquece. Mas conseguimos todos ter um núcleo de amigos, de peladeiros juntos, que somos amigos até hoje. sem Então dúvida. você não perde nada, né? Os luxos da vida, aquelas coisas, você consegue ter sucesso, consegue ter algo mais, mas o importante é você estar cercado de pessoas que naquele momento, se você tiver alguma coisa, podem te socorrer, a quem te socorrer, a quem trocar uma ideia, a quem tomar um chopp, a quem jogar uma pelada. Então, isso hoje a gente tem de sobra, graças a Deus. Naquela época, a vida das famílias no subúrbio do Rio de Janeiro eram mais tranquilas, não tinha a violência que tem hoje. Todo mundo ficava nas calçadas, na porta de Isso, casa à noite, exatamente. As tranquilo. festas que E a, tinham. e a gente podia, né? Ou seja, a palavra de Deus na Bíblia, em Êxodo 20, capítulo 20, versículo 12, diz: honra teu pai e tua mãe, a fim de que você tenha vida longa na terra. Exatamente. E as famílias naquela época, a gente honrava isso muito, pai e Claro, mãe, né? lógico, lógico. E isso era fantástico. Pedir a E benção, né? pedia a benção sempre, Antes de benção sair. pai e mãe. E hoje em dia tratava sempre como senhor e senhora, né? Meu pai O- tinha uma coisa muito legal, né? Ele sempre preocupado com a minha mãe, a gente às vezes saía, então, pô, imagina, tem que ir lá para Gávea e treinar por lá, às vezes você ficava por lá, pela Zona Sul, tem que voltar para Quintino, ele falou, só pensa uma coisa, naquela época não tinha celular, telefone era aqueles que você tinha que ir a algum lugar para ligar. Depois veio o orelhão, você Depois podia veio o ligar da rua com orelhão, a ficha. exatamente. Então, ele falava sempre, meu filho, se você não vier dormir em casa, avisa sua mãe. Então, pegava o telefone de onde estivesse, a mãe, hoje pode dormir. E ele era incrível, se a gente dormisse fora de casa, né, jovem, né, todos os filhos, não foi só comigo não, ele ficava na varanda sentado, esperando. Enquanto você não avisasse, ele enquanto não chegasse o último, não, ele não saía dali. É, Aí chegava o último, ele ia embora dormir. não, isso é fantástico. A gente precisa resgatar esses Isso, valores da família, claro. que eu vejo que assim, o jogador de futebol que faz sucesso, ele não pode pensar somente em ser referência dentro de campo, né? E você sempre foi uma referência fora de campo, né? E eu tive o prazer de acompanhar bastante, né, a sua família, Inclusive foi dirigido por um irmão por seu, irmão, né? o Edu. O Edu, É campeão junto fui com ele. campeão junto com ele no Botafogo. E outra coisa, teve um ano, quando eu era infantil da Olaria, a primeira vez que eu te conhecia, foi no Olaria, você foi fazer uma visita porque o Antunes tinha assumido o Era Olaria. ali, é isso aí. E aí eu tava lá, rapaz, e daqui a pouco eu treinei de manhã cedo, de 8 às 9,
E aí depois do treino estava um alvoroço porque o clube estava anunciando que você estava chegando lá. E aí todo mundo, não vamos para casa, vamos ficar aqui que o Zico do Flamengo está vindo aqui e tal. E a garotada do infantil, do juvenil, ficou todo mundo lá esperando você chegar. E você chegou, e a garotada, a gente te acompanhando, você andando ali, entrou na roleta, andando para o campo, era pertinho. O Antunes tinha muita ligação com o Olaria, que ele jogou lá, né? Ele jogou no Ele Olaria, jogou no exato. Olaria lá e depois ele foi técnico do Olaria, então a gente E foi muito a Bariri ver jogo isso. dele. E como é que é assim a vida na época? Assim, você já era uma referência no Flamengo, o sucesso que você fazia, né, novo. Aí teve essa história que eu cresci jogando futebol lá dentro do meu condomínio, no meu bairro, ouvindo da família, ouvindo muito sobre a família Antunes. E aí te conheci lá no Olaria e depois tive o prazer de ir jogar no Flamengo, né? E para ser teu companheiro. Então assim eu falei, caramba, os planos na nossa vida são de Deus, né? Porque a gente não pode imaginar o que ele tem para gente de melhor. E eu tive essa felicidade de chegar e assinar o meu primeiro contrato. Jogamos juntos, Profissional do Olaria, campeão junto. do Flamengo, campeão junto, 87. Falar nisso, É uma Copa Kirin lá no ganhamos a Japão. Copa Quirinha no Japão, que foi o meu primeiro título, podendo participar de um jogo, jogando, porque eu joguei a final, que Final, o Leandro ou o Edinho não pôde jogar, e eu me lembro que eu joguei a final. O Edinho voltou para o Brasil para jogar a final. Isso, porque dividiu, o Edinho voltou para o Brasil. Jogou os 2 primeiros jogos, você jogou os outros 2. Isso aí. Se eu não me engano, acho que o Leandro voltou também. Acho que o Leandro voltou também. Não, o Leandro não, porque eu tenho uma foto Ele jogou que tá o aquela troféu, final? o Leandro tá, o Leandro tá ali Então foi só o Edinho que voltou. foi só o Edinho que voltou para jogar a final do Carioca e eu pude jogar, porque em 87 nós fomos campeões brasileiros, mas eu, se eu não me engano, eu fiquei no banco, fiquei de sobreaviso. E essa é uma história engraçada. Eu fiquei de sobreaviso umas 3 vezes só, naquela campanha toda da Copa União, né? Que você comandou a equipe, que foi o teu 5º título, se eu não me engano, o 4º título. Brasileiro. 4º título do brasileiro. E eu me lembro que na época, quando eu estourei a idade de subir para o profissional, o supervisor do Flamengo me chamou e falou: olha só, você vai ser o 6º zagueiro aqui. Se você quiser ser emprestado, a gente pode te emprestar. Mas na época eu estava já fazendo faculdade, já estava na Castelo Branco, eu tinha uma bolsa. Por ser atleta na época, a FUGAP dava uma bolsa de estudo. Isso. E eu falei, não, eu já estou no 4º período da minha faculdade e pensando bem, eu acho que se eu ficar aqui só treinando, correndo em volta do campo e olhando o Zico jogar, o Leandro, o Edinho, o Andrade, eu vou aprender mais do que se eu for emprestado para um time pequeno. Na época, eu acho que eu tive uma... Ele me chamou que parece que o Avaí queria levar 2 ou 3 jogadores, 4 jogadores que tinham estourado. E o meu companheiro de zaga nos juniores, o Gilson, ele aceitou ir. E ele me ligou e falou, pô, tu vai ficar aí, não vai jogar, cara? Pô, deixa de ser bobo, vem pra cá que nós vamos jogar no Avaí. Eu falei, Gilson, pô, deixa eu aqui quieto, porque aqui eu vou aprender mais do que aí, meu amigo. E eu estou estudando. O reserva eram 2 monstros também, né? O Aldair surgindo, o Aldair se tornou, na minha opinião, um dos maiores, né? o maior zagueiro que eu vi jogar. E o Zé Carlos, né? E o Zé Carlos jogava demais. Zé Carlos segundo depois foi fazer sucesso lá no Porto. Isso, jogou em Portugal. Então era Edinho e Leandro, a zaga titular. Ainda tinha o Guto, que tinha sido campeão. O Guto, que veio de fora. Campeão mundial com a seleção. Isso, campeão do mundo. Sei lá, não sei. Foi a sub-20 em 85, se eu não me engano. O Brasil foi campeão mundial sub-20. Em 85, o Flamengo contratou o Guto. E o Aldair e o Zé Carlos passaram à frente dele. Então, assim, eu me lembro que eu via, chegava no coletivo, quando o Edinho e o Leandro estavam bem, eles faziam a zaga titular, a zaga reserva era Aldair, Zé Carlos, e eu e o Guto, a gente ficava dando volta em volta do campo. Mas eu estava tão feliz, né, de estar ali, porque os planos de Deus, mais uma vez eu falo, são perfeitos, que eu pude estudar
e aprender. Eu me Terminar, considero né, que eu sua aprendi. faculdade. Terminei a minha faculdade e eu pegava o ônibus, saía da Gávea, pegava o ônibus para ir até a Central do Brasil, depois pegava o ônibus para a faculdade e, E estava sempre bem preparado a hora que você claro, pudesse ser utilizado, né? mas eu fiquei o ano todo aprendendo, né? Eu acho que a gente precisa passar por processos na vida de Lógico, aprendizado, claro, né? lógico. Porque às vezes a gente tem até a oportunidade antes do tempo e às vezes a gente não está O preparado. meu aconteceu um pouco disso, né? Eu sou lixo, não tinha, ainda tinha idade, tinha mais 2 anos para jogar. Na época era juvenil, mas hoje se chama juniores. Nem juniores, é sub-20, né? Quer dizer, eu tinha 18 anos, eu fui artilheiro do Carioca na categoria, meu primeiro ano de juvenil. Aí o Solis me lançou, né? De centroavante, não tinha ninguém no Flamengo, ele me chamou e me lançou. E eu joguei o brasileiro praticamente inteiro, até ver a convocação para a seleção pré-olímpica que a gente ia disputar na Colômbia para a a Olimpíada de Munique, de 72. Aí, pô, eu joguei e tal, fora da minha posição, mas andei fazendo uns golzinhos lá, apareci no cenário como profissional, né? E na seleção fui para lá, me tornei titular, fomos campeões e ganhamos a vaga para a Olimpíada de Munique. Só que eu não fui. Mas quando veio 72, o Solis saiu, mudou tudo e eu fiquei sem espaço. Eu ia lá na Gávea, não treinava, ficava do lado de fora esperando. Até que uma hora o Zagallo foi muito franco, disse que não ia contar comigo e tal, que eu era muito jovem. Falei, tudo bem. Aí pediram se eu podia jogar no juvenil novamente. Eu falei, claro que eu vou. Quero jogar. Eu quero jogar. Aí voltei para o juvenil, 72, fomos campeões. Eu fui artilheiro de novo. E aí veio 73, eu já assinei contrato, já me incorporei ao profissional. Entrava, jogava na ponta direita, ponta esquerda, né? Eu dava uma brecha, eu entrava, até que 74, quando o Jober assumiu, eu virei titular e não saí mais, entendeu? Então, para mim, não tem nenhum problema voltar para a categoria de base. O importante naquilo ali era Importante é jogar. jogar. Não, sem dúvida. Isso, quando a gente tem essas oportunidades, e às vezes ela chega, e é importante você estar preparado, né? Nós vamos até Isso. falar mais para frente sobre outras oportunidades que nós tivemos na nossa vida. Mas você me deu um conselho uma vez que fez toda a diferença na minha vida. Eu vou te lembrar quando, porque assim, hoje eu sou um cara que eu leio muito a Bíblia e procuro pautar minhas decisões, né, e minhas atitudes em cima do que está escrito. E em Provérbios 3, versículo 11, a palavra diz que porquanto o Senhor corrige a quem ama, da mesma forma que um pai corrige e repreende a um filho, a quem deseja todo o bem. Então, assim, eu fiquei 87, não joguei nenhum jogo no Flamengo, 88 a gente foi campeão, eu fui emprestado para Santa Cruz, joguei lá a Copa União com o Abel e tal. Ele até falou que você que tinha me indicado na época para emprestar. Foi eu, Leandro Silva, lateral, Lateral direito. eu e ele, emprestado. Aí voltei em 89. E eu sonhava, né? Naquela época eu só sonhava em um dia jogar no Maracanã com a camisa do Flamengo, um clássico, e ter o meu nome gritado como a torcida gritava o nome dos jogadores, né? E o teu nome era o mais gritado e tal. E aí veio aquele gol contra. 3-3, eu fiz um gol contra, e quando eu cheguei no vestiário, porque você já tinha saído, você não viu o Eu gol. saí, eu Tava saindo. 3-1, o Flamengo tava atropelando o Botafogo, você saiu. Passei um saco. E aí perdemos te o gol. falaram que eu tinha atrasado e você falou, Gonça, não se atrasa a bola na direção do goleiro, meu filho. Se o goleiro passa mal e não pode, teve um negócio e você faz o gol contra, a gente perde um jogo.
E eu fiquei com aquilo na minha cabeça e, graças a Deus, nunca mais eu atrasei uma bola na direção do goleiro. Nunca na minha carreira eu atrasei uma bola na direção do goleiro. Eu falava a coisa mais chula do mundo para os caras. Eu falava assim, você não se atrasa a bola na mão do goleiro, na direção do gol, porque o goleiro pode ter o infarto. Que é coisa que, pô, nunca vi. Não vai acontecer, Não não. vai acontecer. Então, pô, se você atrasar, ele tiver um infarto, a bola for atrasar para fora, a bola vai para fora. Agora, se for na direção do gol, é gol, pô. Não, e naquela época, para a garotada mais nova, que hoje em dia a regra, você não pode. Você pode atrasar para o goleiro, mas ele não pode pegar a bola com a mão, só jogar com os pés. Naquela época, o goleiro podia pegar com a mão. E nesse jogo estava chovendo, eu não quis atrasar rasteiro por causa da poça d'água, e fui atrasar no alto. O saudoso Zé Carlos saiu na meia-lua, a bola encobriu. Eu tinha saído, eu tinha tido um estiramento, uma coisa, dor na panturrilha. Aí eu saí, quando eu tô vendo gol, eu falei, como foi? Aí a bola já estava dentro do gol, eu não vi como é que não foi. viu como é que foi. Aí falaram, pô, o Gonçalves atrasou pro goleiro e a bola entrou. Aí quando eu cheguei no vestiário, você falou, Gonça, não se atrasa a bola, exatamente isso aí que tu falou. Na direção do goleiro, que ele pode ter um troço, cara, aí como é que tu atrasa? E eu gravei aqui. Aproveitando nisso, é o que está sendo muito usado hoje nos times. Aí você que jogou ali atrás, eu queria. Você era um cara diferenciado, porque você tinha uma qualidade técnica invejável para sair jogando e tal. Agora, como é que você está vendo esse negócio de hoje todo mundo ter que sair com o goleiro jogar com os pés? Essa nova tática de jogo? Porque... Eu acho assim, eu fico preocupado. Fico nervoso quando o Fluminense, por exemplo, começa a querer tocar a bola. O Diniz usa muito essa forma de sair jogando, né? Iniciando com o goleiro. Mas existe um risco muito grande que às vezes eu acho desnecessário. Eu acho que às vezes ele tem que alternar e dar o chutão, mandar o goleiro pegar, mandar o time sair, botar a bola lá no campo do adversário e tentar pegar a segunda bola e já iniciar o ataque dentro do campo adversário, né? Porque eu acho que você fazendo isso, você muitas vezes também tira o adversário daquela marcação ali. Agora, você fazendo toda hora, todo mundo sabe que você vai fazer. Que vai fazer. Entendeu? Claro. Uma hora que você dá um bico, não, os caras estão dando um bico também. É isso aí, cara. Eu tinha uma coisa comigo de jogar assim, dar a bola em mim, nas primeiras bolas eu falava assim pro Andrade, pro Adílio, pro Carpegiani, jogadores do meio, que é normalmente quem te faz os passes, eu falava assim, ó, quando der a bola para mim, que eu jogava com o homem sempre nas costas, marcando. Então eu falava, ó, vou tocar de primeira para vocês, tá? Então, dava a bola em mim, saía do lado, pum de primeira, pum de primeira. Então o cara vinha na primeira, tu dava vinha na segunda, tu tá de primeira, vinha na terceira, tu dá de primeira, na quarta ele já dava um espaço maior. Claro. Porque, pô, esse cara tá toda hora tocando de primeira, eu não vou ficar no meio da rua. Aí ele dava aquele espaço, é o que eu queria para virar e ir para cima. Exatamente. Entendeu? É isso. E eu acho que no futebol você tem que ter essas situações também, né? Que é o chamado plano B, né? Com certeza, porque, por exemplo, o Fluminense, todo mundo já sabe que tem que pressionar a saída de bola, porque eles vão, mesmo sob pressão, eles vão tentar sair jogando. Vão tentar sair jogando. E, assim, a opinião do Diniz eu respeito. Lógico, claro, filosofia de jogo. Mas, assim, eles vão tomar vários gols de erro dessa saída de bola. Como tem tomado, né? Agora, se ele confia que ele vai tomar o gol, mas que ele vai conseguir fazer um a mais do que toma e vai vencer o jogo, beleza, mas... Mas uma coisa que eu acho que é a questão do tempo de bola, do zagueiro para o tempo de bola do atacante. A gente, como atacante, está sempre acostumado a ter uma marcação. Então você é muito mais rápido na tomada de decisão. Sim. O zagueiro, normalmente, ele não é tão marcado como está sendo hoje. Então ele tem um tempo maior, que na televisão se chama delay, né? Ele tem um tempo maior de esperar a bola.
Então isso dá a chance, às vezes, ao atacante de roubar com mais facilidade. Sem dúvida. Ele fica com dificuldade quando sofre uma marcação, porque ele não está acostumado. Então ainda tem isso. Eu sinceramente, assim, em vez de transferir, o zagueiro transferir a responsabilidade para o goleiro, primeiro que a distância do chute para aliviar a pressão do goleiro, ela é maior do que a tua, do que a do zagueiro. Tá com a bola, do que o zagueiro. Então eu acho que é muito melhor você trabalhar bem os zagueiros para que tenha um bom passe longo, para quebrar linhas quando estiver com a pressão, do que esperar a pressão e atrasar a bola 10 metros ainda para o goleiro. Aí o goleiro dá o chutão da pequena área pressionado, ele pode errar. Pode errar. Ele não vai ter precisão. Vai querer dominar e perde a bola. Ele não vai ter precisão e a bola vai chegar mais curta, ou seja, o zagueiro ele pode botar a bola lá na última terço do ataque. Hoje você ainda tem a questão do arranque dos jogadores que melhorou muito. Claro. Né? A saída hoje de um jogador para percorrer 15 metros, 10 metros, é questão assim, é muito rápido. Sem Se dúvida. você dominar a bola mal, né, o cara já está do teu lado. Com certeza. Sabe? Então, eu acho que tem horas que não precisa correr esse risco. Não precisa. Tá? E eu vejo, inclusive, na Europa, essa questão. Canso de ver, quando os caras sofrem pressão, o cara joga a bola para lateral e pronto, acabou. Vai lá para lateral, não arrisca do que não arrisca, uma bola. Recompõe a marcação, organiza defensivamente para tentar recuperar, já que ele não conseguiu jogar. Mas é o futebol moderno, né? Futebol moderno, vamos ter que aturar. Isso aí. Agora vamos falar um pouquinho de seleção brasileira. Eu não jamais imaginava, né? Porque eu vi você jogando 3 Copas do Mundo. Você jogou 78, 82... 86. 86. Barra meio tijolo. Exatamente. 3 Copas do Mundo como jogador, o Zico jogou. E com a seleção brasileira foi meu companheiro em 98 como coordenador técnico, auxiliando o Zagallo. Agora eu vou te botar assim numa pergunta que não sei se já te fizeram, mas assim, eu acho que a Copa que você teve mais próximo de ser campeão, de vencer, foi a de 98, se eu não me engano, né? Não como jogador. A de 98. A de 98 foi para a final. Isso. Né? E se você pudesse comparar os 4 times que você esteve com a seleção brasileira numa Copa do Mundo, qual foi o melhor time ou qual o time que teria mais condições de ser campeão mundial? Eu acho que o de 82 foi o time que teve mais ajustes e mais jogou junto, mais se repetiu. O de 78 foi trocado muitas vezes na questão o Coutinho idealizou um time, de repente chegou lá, teve que trocar, chegou ao ponto de botar jogo, criar aqueles dois laterais, um jogando mais na frente. Então, eu acho que ele aí perdeu. Mexeu na estrutura do time. Mexeu na estrutura, perdeu o Rivelino, que teve uma contusão, né? E era um jogador experiente, jogador que vinha de 2 Copas do Mundo, né? Sendo campeão do mundo. É um jogador que tinha um peso grande, e aí ele machucou. Então, eu acho que o time, de repente, foi totalmente mudado daquilo que ele imaginava. 82 não, o Tele pegou um time, montou um time desde o início e esse time jogou praticamente junto o tempo todo. Todos os jogos. Quase. Você mudava ali 2 jogadores e tal, mas não mudou um pouco da estrutura. Acabou tendo que mudar no final na Copa do Mundo. Ele mudou na Copa do Mundo o estilo dele. E eu acho que essa foi uma das razões. Não que não tivesse jogadores, por exemplo, eu, Falcão, Sócrates e o Cerezo. O Cerezo, que era o meio de campo, que jogou praticamente todos os jogos. Jogou depois do segundo jogo, tá? O primeiro jogo jogou o Batista no lugar do Cerezo? Cerezo? Primeiro jogo não. O segundo jogo jogou o Falcão, Sócrates, eu, e jogou o Dirceu na direita. Né?
que seria o Paulo Isidoro. Sim. Ele botou o Dirceu. O Cerezo estava suspenso. Então, no segundo jogo, ele criou esse quarteto. E a gente jogou durante 3 anos com 3 no meio. Podia ser Cerezo, eu e Sócrates, que foi o que mais jogamos, porque o Falcão, por exemplo, não jogou um jogo com a gente, a não ser da preparação para a Copa do Mundo. Ele só veio para a Copa, porque ele estava na Itália. Estava na Itália, na então, Roma. Esse quarteto, você sabe quantas vezes nós jogamos juntos com o Telê? Não faço ideia. Jogamos 20 minutos. 20 minutos? 20 minutos no último jogo que a gente estava saindo do Brasil contra a Irlanda. Que ele botou o Cerezo e tal, jogou eu, Cerezo, Falcão, Sócrates. Mas nós tínhamos jogado um jogo contra o Ajax com o Coutinho, em 79, que jogou Cerezo, Falcão, eu e o Sócrates jogou de centroavante. Improvisado, que não era. Então foi a única vez que a gente tinha jogado dessa maneira. E já na Copa, o Falcão jogou no meio e entrou o Serginho. E aí ficou sem normalmente era Paulo Isidoro e Tita. Mas aí jogou o Éder, né? O Éder que foi o titular. Não, na direita. E o Éder e o Zé Sérgio na esquerda. Só que o Paulo Isidoro ficou na reserva, não entrou, só entrou 2 jogos, eu acho. E aquele lado direito ficou meio... Nosso time ficou meio capenga. O Leandro que era o encarregado de criar as jogadas ofensivas pelo lado direito. Quando veio o Falcão, ele começou a recuar mais, porque ele sabia que ele não tinha o apoio do Paulo Isidoro. O Paulo Isidoro ajudava mais na marcação. Ajudava mais a recompor. Falcão não. O Tita também. O Tita também, mais novo. Também. E aí, o Leandro podia ir mais à vontade, né? Mais seguro. Depois que eles saíram, aí o Leandro deu uma segurada. Eu acho que isso é que foi meio complicado para o nosso time. 86 também o Tele idealizou um time que começou e depois trocou tudo. Eu não estava bem. Falcão saiu, Oscar saiu, mudou tudo. Mudou tudo. E o de 98 era um time que também foi todo mudado. Porque o Zagallo começou com o Giovani, se não me engano, na direita, depois passou o Leonardo, aí teve uma mexida lá com o meio-campo, né, que veio o César Sampaio e o Dunga. E o Dunga, exato. O Leonardo pela direita, foi quando ele acertou mais o time, Rivaldo da esquerda, Ronaldo e o Bebeto. E aí veio o jogo da Noruega, que houve uma mudança grande. Ele passou o Leonardo para o meio, botou o Denilson no meio. Exato, eu joguei esse jogo e foi o jogo daquele pênalti do Júnior Baiano. Júnior Baiano, exatamente. Que a TV não conseguiu mostrar, que ninguém entendeu nada. Mas assim, para você que está de fora, né, e você está vendo ali o time, e nós tínhamos, na minha opinião, um time, por time, se fosse comparar com a França, eu acho que o nosso time era melhor. Eu acho que se não tivesse acontecido o problema com o Ronaldo, dificilmente a gente perderia aquela final, cara. E eu acho assim, na minha opinião, né, que foi uma tomada de decisão equivocada do Zagallo, na minha opinião, de ter colocado ele para jogar. Talvez, se ele tivesse ouvido alguns jogadores, como eu, por exemplo, e outros que vimos o Ronaldo passando mal, e foi uma cena que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu achei que ele fosse morrer ali naquele momento. Mas é o que aconteceu. E eu, Roberto Carlos, Edmundo, nós que vimos, Cafu, foi algo de apavorar. Cafu. Mas vocês não viram. Eu vi você falando no outro podcast que você ficou depois do almoço, ficou lá no restaurante e não soube de nada. E quando você viu o Ronaldo, ele estava bem, né? E foi para o hospital. Mas ele estava bem. Foi um negócio meio estranho, porque a gente ficou lá conversando, né, e tal. De repente, deu 4 horas, eu fui embora para tomar banho, para mudar de roupa, que já tinha o jantar, né?
Aí o Wendel gritou, pô, vai lá, melhor você ir lá no quarto do Ronaldo, tá uma confusão, nada e tal. Aí eu passei lá. Tava o Joaquim da Mata e tava o Ronaldo sentado na cadeira, na cama, assim, na beira da cama. E o Roberto Carlos com o olho arregalado. Eu falei, cacete, o que houve aí? Aí eu falei, ô Ronaldo, tá tudo bem? Fiz sinal pra ele parado assim, olhando pra mim e ficou. Aí de repente ele tombou na cama e deitou. Eu falei, cara, o cara não sabe o que aconteceu. Quando eu já estava voltando para ir pro jantar, eu estava assim a uns 15, 20 metros do Ronaldo, ele parou em frente ao refeitório e começou a fazer uns exercícios. Eu brinquei, pô, o Ronaldo tá aquecendo, o jogo é 9 horas só, pô, são Porque ele 5. estava se testando se ele estava bem, né? Eu não sei. Eu falei, o que houve, cara? Aí ele falou, pô, parece que eu levei uma surra, fui dormir, tô todo dolorido, meu corpo todo. Eu falei, ih, porque eu já tinha visto o meu filho ter uma convulsão. Uhum. É brabo, É brabo, é brabo, é brabo. Então, aí eu falei, não sabe de nada. E aí foi o que aconteceu. Depois, eu só vim saber de certas coisas vendo entrevista de vocês no Brasil, do que tinha acontecido, não sabia de nada. A tomada de decisão eu considero que foi equivocada. Mas não foi, eu acho que o Zagallo não teve culpa, não. Não, Pelo mas que eu vi na reunião, tá? Exato. Eles me chamaram, eu estava lá vendo aquele show que eles fazem antes do jogo. Aí, de repente, o auxiliar, o Aspone lá do Ricardo Teixeira veio me chamar. Ó, tem reunião no vestiário. Eu falei, reunião agora? Faltou 1 hora pro jogo. Quando eu cheguei lá, o Ronaldo estava de roupa, em pé, assim, toda a comissão técnica ali sentada, e o Ronaldo, olha, Lídio, eu fiz tudo que é exame lá e tal, os caras disseram que eu tô bem, eu joguei a Copa toda, quero jogar. E o Lídio estava sentado ficou, não falou absolutamente nada. E aí o Zagallo, você tá bem mesmo? Tá, então vai lá aquecer. Pois é, tu não viu, cara, o que aconteceu. Te falaram o que aconteceu? No momento que o Ronaldo chegou para aquecer, acho que você não estava. Eu estava, eu vou te falar. Não tava. Zico, foi assim, o Edmundo, ele era um cara estourado, ele ia jogar. Então, assim, durante a Copa toda, ele estava pau da vida com o Zagallo, normal, porque não estava tendo chance de jogar. Foi. E aí ele, daquele jeito dele, ele queria xingar e tal. Ele foi jogar. Quando o Zagallo, na preleção, falou, ó, Edmundo, você que vai jogar, nós fomos no trajeto para o estádio, eu fui sentado ao lado dele. Parecia um velório, né? Não, mas eu fui do lado dele falando, tá vendo aí, cara? Você vai ter a chance de fazer o gol do pentacampeonato. Você passou a Copa toda reclamando que não, pô, que não sei o que tu estava fazendo lá, porque tu não jogava, que o Zagallo não gostava de você. Olha como Deus é bom, cara. Você vai jogar a final. E eu fui ali botando pilha nele, ele tava se inflando, ele ia acabar, ele ia comer grama, ele ia dar tapa nos caras, ele ia entrar. E nós já estávamos aquecendo, cara. Quando o Ronaldo entrou, que ele olhou e viu o Ronaldo falou, ó, eu vou jogar. Tinha uma lata do lixo. Ele deu um bico na lata do lixo, a lata do lixo subiu, bateu no lustre, quebrou, e ele soltou aquele palavrão. Começou a xingar, e aí assustou, todo mundo ficou assustado. E quem viu, eu que vi o Ronaldo, eu falei, caramba, o Ronaldo não pode jogar. Eu vi ele quase... eu vi ele tendo um negócio, o Roberto Carlos... Então a gente ficou preocupado. E o clima ali, pô, imagina entrar para jogar uma Copa do Mundo mas quando com aquele clima, nós cara. estávamos resolvendo isso, depois que o Zagallo deu para jogar, e o Lídio, a meu ver, deveria ficar. Não vai jogar, não pode, tá acabado. Ou então, ó, vou te botar no banco, Ronaldo, chega aqui. Você teve esse problema e tal, vou te botar no banco, e aí no segundo tempo você entra e arrebenta com o jogo, porque ele ia ficar no banco e ia ficar com mais vontade de jogar, certo? Eu não sei. Ele ia ficar... Talvez se falasse, pô, olha só, já anunciei... O que representava o Ronaldo, você botar no banco... O adversário não ia entender, talvez ia criar... O Lídio tinha bancar, ele não tinha a menor condição de jogar.
Lógico que agora o Zagallo, no momento que o Lídio se omitiu, Claro, ele como treinador, ele falou, pô, vou o que ele botar. podia, no intervalo, ó, não dá, sai, tudo bem, era outra história. Então eu acho que isso, inclusive, mudou até a marcação. Porque quem marcaria o Zidane seria o Ronaldo. Na área, no Isso, na área escanteio. do escanteio. Por causa do negócio dele, O Leonardo que foi marcar e bem mais baixo, Exatamente. o Então, Zidane levou vantagem. isso. Eu acho que são coisas que acontecem que realmente foi muito Agora, chato. em termos esportivo, foi a maior frustração na tua carreira em relação à Copa do Mundo? O que foi Não, mais não. frustrante, a derrota de 82 ou a derrota da Não, não, final? não. Eu encaro derrota como Um uma coisa, aprendizado. A derrota aprendizado, é são aprendizado. desígnio de Deus. O que eu mais fiquei triste na minha carreira foi não ter ido à Olimpíada de 72, no início da minha carreira. Isso aí me magoou muito. Você estava voando já no Flamengo? Não, e você ter o treinador da seleção vir falar com você, cara, tem que jogar, volta para jogar. E uma das coisas que me motivou bastante foi voltar para jogar, porque eu tinha que jogar a Olimpíada, tem que ver. Aí na hora da convocação, foi a única vez que eu tive para parar de jogar. O que eu fiz? Quando o seu Lua, que era o nosso roupeiro, não sei se você lembra dele, da base juvenil, O Lua, seu roupeiro, Lu, claro. então, ele que me deu a notícia. Ele falou: pô, que sacanagem fizeram com você, não te levar, não foi, você não foi convocado para a Olimpíada. Eu falei: não. Eu botei a roupa, eu já estava de calção, tirei a roupa, voltei, fui para casa e esperei meu pai chegar para dizer para ele que eu não ia jogar mais futebol. Não queria passar por aquilo que meus irmãos tinham passado, que eu ia Uhum. continuar o estudo, e fiquei. Aí a sorte de ter dois irmãos que jogaram, que passou esse tempo, eles vieram conversar comigo e falaram: ó, o Flamengo não tem nada a ver com isso, o Flamengo não te atrapalhou em nada, o Flamengo te deu essa oportunidade e você está prejudicando mais ao Flamengo do que propriamente a seleção. Porque o Se você Flamengo. parar de jogar, é você que vai perder e o E Flamengo. o Flamengo, exatamente. Então eu falei: podem ligar para lá para o Flamengo, para vocês me querem de volta, porque eu fiquei uns 10, 15 dias sem ir, cara. Caramba. Aí eles, não, pode vir e tal. Aí eu fui, voltei, e eu voltei a treinar de novo numa boa. Olha só, assim, claro que na minha carreira, eu cheguei na Copa de 98 com 32 anos e eu sabia que eu não ia ter outra oportunidade. Então, assim, eu sonhei muito com aquele título, eu imaginei muito que nós iríamos conquistar o título para o povo brasileiro e da forma que foi, né? É, Quando a gente chegou na véspera, depois de ter passado pela Holanda, e foi, eles, e exatamente. eles mostravam lá o Jornal Nacional, né, as festas pelas cidades, como eles sempre mostram até hoje. Então, é assim, eu não consegui dormir. Na noite da final, eu não dormi. Porque eu falei assim, ia ter um prêmio, acho que ia ser 150 mil reais. Fiz uma listinha de todos os meus parentes, que eu falei assim, eu vou dar 20 mil para tia fulana, eu vou dar 20 mil para o tio tal, 20 mil para o tio tal, 20 mil... Eu falei, eu vou ajudar a minha família, porque o meu prêmio, a minha recompensa é a medalha e o título. Não, e Essa é a minha você ganha recompensa. outras coisas, né, com isso. Esse prêmio para mim eu vou doar para minha família, eu vou ajudar a tirar eles né, uma família minha humilde, todo mundo pobre. Eu tinha tios ainda que moravam no Morro do Juramento, lá onde eu fui Dá nascido e uma. criado. E aí, rapaz, a gente perdeu. Eu falei, gente, como é que fazer, como é que faz para ter ânimo, né? É verdade. E assim, na época eu não me apegava muito, né, à palavra, mas hoje em dia, quando você tiver, né, eu falo para a garotada, né, uma frustração no esporte, no futebol, ganhar e perder faz parte, mas a palavra diz em Josué 1:9, seja forte e corajoso, não se apavore, não desanime, né, pois o Senhor seu Deus está contigo. É Como é verdade. que Isso aí. foi, o que te fortalecia nas derrotas?
para que você pudesse seguir em frente e ir buscando cada vez mais títulos? No sentido de que alguma coisa a gente fez ou deveria fazer para poder conseguir essas vitórias. Aonde foi que a gente vacilou, né? Que foi que você errou? O que faltou? Como é que foi a caminhada? Que às vezes você não perde só num jogo. Claro. Você não perde todo um trabalho que foi feito. Será que você se dedicou ao máximo para aquelas competições? Então você tem que fazer uma autoanálise disso tudo. Saber conversar com as pessoas que estão em volta, A saber. família, né, nesse Lógico, momento é importante para te dar ânimo, né? eu tive muito aprendizado dentro da minha casa, mas eu acho que o mais importante é você conseguir detectar isso dentro do grupo que você está vivendo no dia a dia. Que não adianta você estar no melhor da sua condição se os outros 10 não seguirem isso. Então, eu acho que uma coisa importante para mim, desde o momento que eu me tornei capitão, foi conseguir, né, juntar todo mundo e fazer eles entenderem que aquilo que nós estávamos fazendo não era nenhum sacrifício, não. Poxa, eu vejo aí agora uma entrevista no Muricy, de vez em quando, volta e meia os caras falam, ele falando que ele tinha que motivar os jogadores do São Paulo para poder conquistar. Ele falou, como que eu vou motivar o jogador para quê? O cara tá jogando no São Paulo, que é um dos melhores clubes do mundo. O cara ganha muito bem, tem uma infraestrutura, se alimenta bem, tem tudo do bom e do melhor, e eu vou ter que chamar alguém aqui para motivá-los a jogar. O cara, quando entra no clube, ele já tem que entrar motivado. E era o que a gente procurava fazer no Flamengo. Sim. Pô, o cara tá jogando no Flamengo, o clube de maior torcida do mundo. Pô, um clube, lógico, hoje tem a melhor estrutura ainda. Nessa época não tinha nada. Não tinha, mas mesmo assim, quando você está acostumado a ganhar, como você se acostumou, quando você perde, não é tão doloroso. Não é tão doloroso. Você tem que entender. Como quem perde nunca ganhou, né? Exatamente. Então, mas você buscava na família depois o emocional teu. Como é que você fazia? Mas você não pode ganhar e se acomodar. O pior de tudo é isso. O esporte, o futebol é uma competição. Então, quanto mais ganhar, você tem que ter mais fome de ganhar ainda. Porque é uma coisa gostosa. Claro. Tu fica bem contigo mesmo, tu fica bem com teus companheiros, você fica bem com o clube, com a torcida, com teus familiares. Tão gostoso você chegar em casa, receber um abraço. Um abraço depois do título. E hoje em dia, a gente vê as famílias entram em campo. Na nossa época não tinha isso, né? Então é muito, muito legal. Então você tem que passar isso tudo para as pessoas, né? E além do que você também é o teu trabalho, que você vai ser mais bem remunerado, né, pelo esforço que você fez. Então, é colocar mais esse comprometimento que o futebol exige, porque nós não somos um esporte individual. Sim, nós somos um coletivo, que todo mundo tem a sua cota de participação. E além disso, ainda tem a pressão, o apoio da torcida, que é importante. Lógico, a gente sabe o quanto ajuda o time, né, principalmente do Flamengo, quando a torcida do Flamengo bota lá 70 mil pessoas no Maracanã, e na tua época botava 150 mil. Né? A gente jogava... Eu me lembro que eu ia fazer preliminar em 86, 3 horas da tarde começava a preliminar e já tinha 50 mil. A gente já subia ali... Juniores, 50 mil, já se acostumava com, principalmente clássico, Flamengo e Vasco, porque a gente fazia a preliminar do clássico, né? Era igual. E hoje em dia não tem mais isso. Então, assim, eu vejo que os jogadores da base, eles não têm um emocional mais forte como nós tínhamos na época, porque a gente já se acostumava a ter a pressão
jogando nos juniores. Quando tu errava, era vaia. Era, E quando fazia jogada bonita, era aplauso. eles iam lá para ver você começar a conhecer que o Exatamente. futuro do Flamengo, né? Sem dúvida. E todos os times conheciam os jogadores da base do Flamengo, do Vasco, Fluminense e Botafogo. Isso aí. Hoje em dia não tem mais isso. E depois do jogo a gente quer estar com a família, né? Eu acho que o papel da família é importante porque é o que levanta o nosso emocional, né? A gente poder falar e ter, por exemplo, eu sempre que eu perdia um jogo e tal, ou ganhava, eu ligava para o meu pai, que Deus o tenha, e sabia que ele ia apontar a minha ferida. Ó, hoje você errou isso, errou aquilo, e eu, pô, pode deixar, pai, eu pensava, aí eu visualizava realmente de novo, na hora que eu dormia, eu me via, pô, eu errei aquele passe, errei aquele bote. Meu irmão mais e velho, tal. Porra, Você tinha na figura do teu irmão esse conselheiro? Nossa, mãe, e o Edu brigava com ele, porque eles assistiam junto, e aí, porra, você fazia 3 gols, dava passe para todo mundo, fazia jogada maravilhosa, e ele lá, nada, porque você era aquela bola, o cara tava do teu lado, podia dar um passe e tal. Porra, aí o Edu falava, porra, mas o cara fez Mas tudo, fez 3 gols e tu ainda tá... tu fica... Mas aquilo era o sentido da psicologia, no sentido de você, pô, ele sabe que eu fiz aquilo tudo, mas ele queria sempre a perfeição. A perfeição, exatamente. Então isso é uma coisa que eu tinha sempre ele no meu pé o tempo todo, né? E ele foi muito importante, primeiro também porque ele conhecia de futebol. Né? Então, aquilo que ele falava realmente tinha acontecido. Me ensinou muito de fazer, entra uma coisa mais importante no sentido de atacante, ele fazia gol pra cacete, né? De tudo que era jeito. Aí ele falava, entrou pelo canto, seja direito, você bate cruzado. Bate cruzado que o goleiro vai fechar aqui, a bola no outro lado é melhor, mano. A não ser que o goleiro queira adivinhar. Aí seria bom dar uma olhada, que às vezes ele quer adivinhar, tu tá no canto dele. Então ele me ensinava esses truques de atacante, né? Então isso, o que ele falava ali para mim era lei, né? Com certeza. Eu sempre vi em você assim esse dom para ensinar, né? Então você terminou a sua carreira como jogador. Como jogador no Brasil foi só o Flamengo, né? Mas como treinador, eu estou vendo aqui, né, técnico do Kashima Antler, Fenerbahçe na Turquia, Bunyodkor também na Turquia. Não, Uzbequistão. Uzbequistão, CSKA, Moscou, Olympiacos, Seleção do Iraque, Seleção do Al-Garrafa, Catar, Kashima Antler. Hoje em dia não pensa mais em ser treinador. Não penso mais em ser treinador. Como é que foi esse processo de transição? Porque hoje é importante que a rapaziada hoje que joga e está nesse processo de parar de jogar para começar. Você se preparou para exercer as atividades ou você foi aceitando os desafios e as oportunidades que foram aparecendo? Paguei pela língua, porque eu sempre dava declarações que eu não ia ser treinador de futebol. Quando você jogava, você falava que ia ser treinador, porque a minha vida eu cheguei num estágio que era muito solicitado, tinha muita coisa para fazer. Você foi ministro do esporte, né? Fui, mas quando eu jogava, era muito compromisso, né? Tinha que cuidar da parte de atleta para não me deixar levar pelos compromissos que tinha de publicitário, televisão, essas coisas todas. Então, eu falo, se a vida do jogador minha foi assim, eu vou pegar de treinador, que é muito pior. Você tem que cuidar de um plantel, programa e tal. Aí eu não vou ser treinador. Só que aconteceu uma situação no Kashima que eu não pude dizer não, por tudo aquilo que eles fizeram. Aí eu peguei o time num momento, estava lá embaixo, na primeira vez que o Kashima estava na zona de rebaixamento, e aí eu peguei o time e a gente
Você estava jogando ainda? Não, eu era o diretor Diretor técnico. técnico, tá? Diretor Você técnico. foi convidado para ser diretor técnico, Eu levei o Zé Mário de de técnico. técnico. O Zé Mário foi campeão. Bateu um recorde lá de 14 jogos sem perder e o time foi campeão. Quando começou o outro campeonato, ele foi mal no primeiro turno, fez apenas 12 pontos, estava lá em décimo, não sei o que lá. E quando começou o retorno, ele perdeu 3 jogos seguidos. E aí o Kashima estava em penúltimo lugar. E aí ele me ligou e falou: ó, eu não estou aguentando, porque eu estou vendo que se eu continuar aqui, eu vou. Ele próprio falou comigo. Aí pô, eles me ligaram de lá, tinha um jogo no sábado, né? Um na quarta e no sábado. Na quarta não dava tempo para chegar. Aí eu falei: ó, vão no sábado. Aí na quarta os caras perderam de novo em casa. Aí eu cheguei lá na sexta, no sábado de manhã, no dia do jogo, fora para jogar contra o campeão, na casa dos caras. Aí eu falei: deixa que eu vou assumir. Faltavam 11 jogos para acabar o campeonato. E a gente lá Aí, porra, fomos para casa dos caras. Chegamos lá, eu quando olhei, comecei a ver vídeo do jogo anterior, eu falei: nossa, mãe do céu, como é que tá isso? Aí montei lá mais ou menos, né, o time do jeito que eu queria. Porra, aí começa o jogo, pô, pênalti contra nós. Aí o cara vai lá, perdeu. Aí nós fomos lá 1-0. Aí tá terminando o primeiro tempo, nós ganhamos de 1-0, vai expulso o nosso zagueiro. Aí ficamos com 10. Aí eu fiz uma substituição lá no intervalo e tal. Segundo tempo, a gente com 10, fechadinho lá, 2-0, 3-0, 4-0. Outro pênalti para os caras pum, perderam de novo. Ganhamos de 4-0 esse jogo. Porra. Aí nos 5 jogos próximos, porque você, naquela época, para o treinador assumir, tinha que ter 1 mês, mais ou menos, para acertar tudo para ele dirigir. E aí, pô, nós íamos ter 5 jogos. Aí eu falei: pô, não vou botar ninguém numa furada dessa. Aí eu vou assumir. Vou assumir. Aí ganhamos esse de 4-0, ganhamos outro de 3-1, ganhamos dos 5, nós ganhamos 4 e empatamos 1. Aí depois dos outros 5 que faltavam, nós ganhamos 4 e perdemos 1. Então, aí ficamos em 5º lugar no campeonato, cara. Caramba, Lá de baixo. da tabela em quinto. E por eu ter feito isso, veio a Copa do Mundo de 2002. E o presidente, que era da J-League, assumiu a Federação de Futebol. E ele falou que ele não queria técnico de futebol, ele queria um professor. Aí já mandou o presidente do Kashima falar comigo, o presidente do Kashima que virou o presidente da J-League. Aí eu falei: pô, ferrou. Não posso dizer não para a seleção. Claro. Aí assumi a seleção, fiquei 4 anos lá, disputamos a Copa do Mundo, ganhei a Copa da Ásia. Até hoje o treinador estrangeiro que tem mais vitória é na seleção japonesa. E aí fomos embora. Dali veio o Fenerbahçe, ganhamos lá o campeonato no Centenário e Exato. fomos embora. Mas você então sempre foi um professor, você não foi um treinador. Hoje eu tenho falado isso hoje, somente aqui conhecendo o sistema de futebol aqui nos Estados Unidos, né, que muitas escolinhas, são muitas escolinhas, e eles pegam qualquer menino que se forma na universidade, que porque jogou futebol na universidade, bota de coach, porque paga muito pouco, e eles precisam ter um volume enorme, é um business gigante. Os caras, dono de escolinha com 500, 1.000, 2.000 alunos, como é que vai ter? Onde vai buscar esses coaches capacitados? Então eu procuro falar que o que você precisa para desenvolver a garotada não é um coach preocupado em ganhar jogo, ganhar o jogo. Você tem que ser professor. Você tem que ter o dom para ensinar, para corrigir, para aprimorar, aperfeiçoar. Sendo educador também. Educador, né? Exato. Não adianta você ser coach, treinador. Você tem que ser um educador, um professor para educar, não só aprimorando
os aspectos técnicos, táticos do jogo do futebol em si, mas formando o cidadão, né? E você foi por esse caminho, né? Desde muito cedo logo assim que você parou de jogar, você criou o CFZ, né? Com as escolinhas, o time profissional e depois muitos projetos sociais que você tem até hoje, né? Até hoje. O Zico 10, que é o projeto social, né? É a escola de futebol Zico 10. A gente mistura. Hoje o centro de futebol virou a escola de futebol Zico 10. Então a gente tem alguns projetos que são sociais e tem projeto Porque os projetos sociais, normalmente, você tem que ficar na dependência de prefeitura, do governador, governo do estado. Você está fazendo um projeto excepcional, aí de repente muda o governo, os caras, não, aí dão prefeito, mas não vamos valorizar quem, aí você vai, política é um nojo. Então não dá para a gente, sabe, confiar em mais nada, e a gente parou com esse tipo de projetos sociais com o governo, com prefeitura. Serviço público, exatamente. Tem uma passagem na Bíblia que eu gosto de exemplificar, né? Quando a gente fala dos dons, que todos nós temos dons que Deus nos deu, além do dom de jogar futebol, né? Que isso é um talento. É um talento. Na verdade, jogar futebol bem não é um dom, é o talento de jogar futebol que você aprimora. Logicamente. Agora, o dom é o que você sempre teve, o dom de ensinar, e você procurou fazer isso ao longo de toda a sua vida. O aprendizado, né? O que eu aprendi, eu passo adiante, né? Não adianta sem dúvida. Você morrer e ficar com tudo para você. Então eu passo para frente. Criamos dentro da escola de futebol Zico uma metodologia. Sim. E é diferente, porque lá a gente não está formando jogador, a gente está formando cidadão. Então o sentido é o quê? A educação. Então o professor tem que ser um educador. Um educador. Acima de qualquer coisa. Essa é a filosofia do CFZ. Do CFZ, com a metodologia de futebol. Isso. O garoto pode querer ser jogador. Agora, isso aqui é importante. Os fundamentos do futebol, você saber. E se a gente vê, pela facilidade que eu tenho de entrada nos clubes, o conhecimento que eu tenho, se você vê que o garoto é diferenciado, você chama ele, chama os pais aqui, o garoto quer mesmo ser jogador? Vamos, aonde que você quer uma oportunidade, no Vasco, no Flamengo, no Botafogo, no Fluminense, a gente tem condições de chegar, de ajudar, e aí depois cada um segue o seu ritmo. Cada um segue o seu caminho. Exatamente. Isso aí, uma das coisas que me orgulha, eu tive a minha escolinha de futebol também lá no Rio durante 25 anos, e eu vi o Thiago Alcântara, os filhos do Mazinho, 2 anos, eles acho que foram na sua escolinha, foram na minha escolinha por 2 anos, o Rafinha e o Thiago, o Matheus do Bebeto, o Adria. O Thiago, por exemplo, eu falava para o Thiago, não dá para você jogar aqui, Thiago. Você é muito diferente. Ele pegava a bola e os pais... driblava todo mundo, Aí os pais falavam, poxa, esse garoto aí não deixa... Aí eu falava, tinha que botar ele, conversamos com o Mazinho, uma categoria de cima para ter mais... E mesmo na de cima ele já fazia diferença. Incrível. É legal quando você vê um menino de 10, 8, 9 anos já com todos os... Com esse talento, com esse talento já. O domínio dele era diferente, a forma de olhar o jogo, visualizar o passe, o drible. Eu me lembro que o Rafinha, às vezes ele chegava para treinar, o menorzinho, que era 2 anos de diferença, com roupa de goleiro. Aí ele, tio, hoje eu vim para agarrar. Aí botava ele no gol, ele pulava, fazia defesa e tal, mas aí o time não fazia gol. Porque aí eu falava, não, a gente precisa ganhar um jogo. Deixa eu botar um outro goleirinho, vai pra linha. Aí ele ia pra linha, metia 5, 6 gols, a gente ganhava o jogo. Eu não queria ganhar o jogo, eu falava, vai pra linha, Rafinha, vai pra linha. E ele já tinha esse talento. Então isso é algo que é muito gratificante, porque eu fico olhando, né, e buscando entender o que está escrito na Bíblia. E ele fala, Romanos 12, que temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dado. Se alguém tem o dom de profetizar, que profetize. Se alguém tem o dom de servir, que sirva. Sirva. Claro, e quem tem o dom de ensinar, que ensine. Né? Então, quer dizer, Jesus veio no mundo para ensinar.
E hoje em dia, independente da religiosidade das pessoas, né, independente da religião, é importante, qualquer um pode ter Pô, esse claro, dom lógico. Isso aí. para poder ensinar, Isso né? aí, velho. E isso, Praticar, assim, né? eu, Quanto mais você ensina, pratica, mais você ensina. é claro, e Cada mais vez você melhor. ajuda as pessoas Ajuda as também. pessoas e você recebe um retorno quando vê que deu tudo certo ali, você te motiva mais ainda a continuar fazendo as coisas, entendeu? Então, E hoje em dia eu venho falando, Zico, muito em Deus e o futebol. Eu acho que Deus criou o futebol para alegrar as pessoas e fazer com que nós, como seres humanos, nós possamos crescer, porque tanto os jogadores de futebol que têm que conviver todas as semanas com a emoção de ganhar e perder um jogo, a gente vai viver essa emoção. não O tem jogador não jeito. tem como escapar de não viver essa emoção. Ou ele vai estar alegre porque ganhou, ou vai estar triste porque perdeu. E quando empata, E quando. e o torcedor vive isso mais ainda, porque ele é muito apaixonado pelo time e ele não pode extravasar demais, né? Ultrapassar os limites da euforia, porque isso não é bom, como também não se deixar frustrar a ponto de brigar em casa com a família, tratar mal os amigos, porque o time do coração perder. E hoje, como é que você vê isso, essa paixão que eu acho que aumentou em relação à nossa Mas é porque época? virou muito comercial. Virou muita violência, a frustração Cada hoje. comercialização hoje para tudo. Hoje, até quando foi criada essas facções de torcida, aí isso aí piorou, porque eles dependem disso. Ficam naquela coisa de querem um ingresso, vende ali, vende camisa, vende, faz. Então, isso daí, meu filho, virou comércio, o cara sabe que ele está mais preocupado em ganhar o dinheiro dele, às vezes, do que até ver o time dele. Ele sabe que se o time dele ganhar, ele vai se dar bem. Se o time perder, ele vai se dar mal. E ele vive daquilo, então é complicado. Então, Eu vejo essa paixão assim. No outro dia, a torcida do Santos atirou o Rojão em cima do goleiro do Corinthians, Cássio, do Cássio. absurdo. Imagine se ele olha e vem no rosto Não, dele. um dia ainda pode acontecer Ainda pode isso, acontecer uma é tragédia. perigoso. Não só com os jogadores, mas com dirigentes, com o O ônibus treinador. do próprio Corinthians que não deixaram, voltou, teve que voltar para São Paulo. É, Aí depois foi problemático. Eu acho que assim, Quase o Brasil, isso, o governo e né, a gente precisava, junto com a mídia, começar a fazer uma campanha para levar a paz e o amor e a tolerância aos estádios de futebol, que o torcedor ele tem todo o direito de torcer, de se E aí o emocionar, problema pior não é mas ele, só nos estádios, é a invasão do local de trabalho, pô. que Isso é tem pior. acontecido isso assim Constantemente. Basta perder um constantemente. pouco. Perdeu três, pronto, o Os torcedor caras já vai invadem lá invadir e isso acham aqui. que não tem nenhuma segurança em relação a isso. E dizem até que é gente do próprio clube que faz isso, né? Manda invadir, porque gente de oposição, essas coisas políticas que a Eu gente vejo lamenta. muito a falta do conhecimento da palavra, a falta de Deus no coração, né? Porque se o mandamento verdade. principal é amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao verdade. próximo como a si mesmo. É isso aí. Então, tomara que a gente continue falando da paz e do amor, né, de Tomara Deus que nas se pessoas. consiga. Eu quero te agradecer muito por esse Nada, bate-papo, que isso, foi ótimo. Bom que te é ver sempre. relembrar, né, toda essa tua história. Você sempre foi uma referência, não só para mim, como para toda a minha geração. Se perguntar a todos os meus ex-companheiros de time e adversários, né? Assim, hoje em dia as pessoas brincam muito da minha rivalidade com o Edmundo, na época de Vasco e Botafogo, mas hoje nós somos grandes amigos. Mas você é a nossa referência. Você é um cara que, assim, a referência da minha geração, dentro e fora de campo, é você. Por isso eu fiquei muito feliz quando você aceitou esse bate-papo, porque é esse primeiro Servos da Bola, é para ver o coração de um dos maiores ídolos do futebol brasileiro e da história do futebol brasileiro, né? E tudo que ele faz, tudo que ele fez e continua fazendo, né? Preocupado com a formação de cidadãos, né? Através da academia. Beleza. Muito obrigado, Galo. Obrigado. Boa Obrigado. sorte, sucesso aí para você. Sucesso para você, que Deus te Conte sempre com um abençoe. amigo aqui.
Que Deus abençoe muito sua família, Obrigado. a seus netinhos. E curta bastante aqui Orlando, que esse que é o mais importante. Beleza, fica com Deus. Valeu. Um abraço. Bom, e se vocês ainda não se inscreveram no canal, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações para que vocês possam ser avisados dos próximos episódios. Tenho certeza que os Servos da Bola vai levar sempre uma palavra de motivação para você, vai te incentivar a estar buscando sempre o melhor para a sua vida, se inspirando nessas histórias de jogadores de futebol vitoriosos, vencedores na carreira e espiritualizados, né, com a palavra de Deus e honrando os princípios da palavra divina. Um grande abraço a todos, aguardo vocês no próximo episódio dos Servos da Bola. Se inscrevam também lá no nosso Instagram, os Servos da Bola, para vocês irem acompanhando ao longo do dia, todos os dias, as postagens que nós vamos estar passando para vocês. Grande abraço e até a próxima.